está começando a assistir a gravação agora, só relembrando, né, para ninguém perder, é que eu posso ter um processo, um autor e um réu, mas nesse mesmo processo eu posso ter vários autores e vários réus. Quando eu tenho em um processo vários autores e vários réus, nós temos a figura do litisconsórcio. Acho que para recuperei o comecinho da aula. Então, avançando, nós temos essa classificação. O autor, Humberto, que é o livro que a gente está seguindo como referencial, ele traz uma imensa classificação, muitos tipos de litisconsórcio. Eu optei em separar para a gente apenas aqueles que são os mais relevantes, aqueles que a gente mais encontra em concurso público, em exame de ordem e no dia a dia processual. Então, não vamos ficar repassando toda aquela classificação, porque ela é importante, é de conhecimento, mas a maior relevância é o que eu vou passar para vocês. Então, a primeira classificação que nós temos é essa, que é o litisconsórcio passivo, que é quando eu tenho a figura de um autor acompanhada de diversos réus, né? Então, por que passivo? Por conta que o polo em que ficam os réus, a gente chama de polo passivo. Eu tenho o litisconsórcio ativo, que é quando eu tenho a figura de vários autores contra vários réus. E eu tenho, por final, o litisconsórcio misto, que é quando eu tenho vários autores litigando contra vários réus. É óbvio que dificilmente nunca num processo real você vai se preocupar se é ativo, passivo ou misto, isso é uma coisa natural que a gente observa dentro do processo. Não tem essa classificação, é uma classificação que só tem finalidade teórica, né? Para fins de inscrição em processo mesmo, não há a menor utilidade disso, a não ser quando você vai explicar, né, que o litisconsórcio, você usa a palavra litisconsórcio sim, o que você não usa é as palavras ativo, misto, passivo, isso é uma coisa que é inerente. A hora que você olha o processo, e o processo tem um nome de vários autores, você já sabe que é um litisconsórcio ativo. Se olha o processo, tem o nome de vários réus, você já sabe que é passivo, e o misto é quando tem ali vários atuando simultaneamente. Então, como eu disse, é possível você ter, então, vários autores e vários réus em um processo. Acontece que isso não é uma coisa aleatória, tem algum regramento, e esse regramento sim é importante aprender, porque isso aqui sim faz toda a diferença, porque você só poderá, na verdade, instituir um litisconsórcio, seja como autor, seja como réu, desde que observada uma dessas três razões que eu vou expor agora para vocês. Então, não se esqueçam que essas regras valem tanto para o autor quanto para o réu. Então, se você quer um litisconsórcio ativo, essa regra tem que estar presente, ativo da mesma forma, e se for todo mundo junto, com maior razão ainda. Então, quando que eu posso ter? Em qual momento do processo que eu posso ter? Na verdade, não é qual momento do processo. Qual momento do processo, eu vou adiantar, não está no slide, está no livro, mas eu não tinha preparado, mas eu posso ter um litisconsórcio inicial, que a gente chama, que é quando eu apresento a petição inicial já com o nome dos vários autores ou com o nome dos vários réus, porque a gente chama de inicial. E eu posso ter circunstâncias processuais em que eu começo o processo com um réu e depois eu posso vir ter mais réus, pode ter que entrar no processo mais réus. Isso a gente chama de litisconsórcio incidental, ok? Mas quando que eu posso ter? Né? Em que momento? Quais as condições para que isso aconteça? Acho que isso é melhor falar assim. Quais as condições para que isso aconteça? Bom, para que eu possa ter um litisconsórcio, só vou poder tê-lo quando eu tenho ali uma comunhão de direitos ou obrigações. Em outras palavras, é quando estes autores ou estes réus, eles têm alguma ligação jurídica, alguma coisa que os une, como, por exemplo, né, eu trouxe aqui a questão do condômino. Né? Então, quando você vai para um condomínio, você tem dois tipos de condomínio, né? Vamos trabalhar com esses que vocês estão mais acostumados aí, que é esse condomínio de prédio, né? Esse condomínio horizontal ou vertical
de horizontal de casas ou vertical de prédios que a gente encontra no dia a dia. Então, todo apartamento, vamos trabalhar com esse que é mais simples, todo apartamento, você tem lá a tua unidade, o apartamento 45, e você também tem lá o que a gente chama de área comum. A parte de lazer, de entretenimento, né, as quadras, churrasqueira, o salão de festa como um todo, piscina. Então, se acontecer alguma coisa na área comum, todo mundo é responsável. Então, é possível que todo mundo ali venha a ser acionado. Ou ainda, acho que aqui fica mais fácil, é quando você compra uma casa em sociedade. Então, você tem lá uma casa que pertence a você e ao seu irmão. Compra ou recebe por herança, enfim, de qualquer forma, nós temos dois proprietários para um imóvel. Eu entendo, dois proprietários para um imóvel, eles também são condôminos, eles também têm um codomínio, dominam juntos. Por isso que eles podem, na verdade, devem atuar como litisconsórcio, né? Marido e mulher também são condôminos, são donos da mesma coisa. Então, imagine a seguinte situação, eu preciso despejo não, que é um pouco diferenciado, mas eu preciso discutir a propriedade de um bem imóvel. Quero saber, discutir a compra de um bem, né? Quem que tem que estar no processo? Todos aqueles que compraram aquele bem. Então, é quando eu tenho então essa comunhão de direitos e obrigações. Então, se as pessoas têm o mesmo direito, eles têm essa comunhão. Numa das aulas anteriores, quando eu expliquei para vocês a competência, eu coloquei lá aquele exemplo em que tinha o motorista e o proprietário do carro. No outro causador do acidente também era o motorista e o proprietário. Então, naquele caso, eu poderia, né, propor ação, tanto tendo como autor o dono do carro e o motorista do carro. E posso ter como réus o dono do carro e o motorista do carro. Então, ali você vê que eles tinham o mesmo direito, ou seja, qual era o direito de que o carro fosse reparado. Por questão de dinheiro, ia ter que sair do bolso do motorista ou do bolso do proprietário, ou eles poderiam até dividir essa conta. Claro isso, pessoal? Um pouquinho mais. É, parece que é complicado, mas não é. É bem simples, é só pensar. Eles têm o direito sobre a mesma coisa? Então, eles podem ser litisconsórcio. Eles são responsáveis pelo mesmo evento? Então, eles podem ser litisconsórcio. A lei traz uma outra possibilidade de litisconsórcio, que já é a nossa velha conhecida, que é a conexão. Quando eu tenho lá, então, causa de pedir, esse ouzinho faz toda a diferença, ou pedido. Então, se tem algo que vincula as pessoas, se existe uma conexão entre esses objetivos, eu vou ter ali a figura também do litisconsórcio. Essa acho que não tem muito o que explicar, a gente já conhece bastante ela. Ou ainda, podem ser considerados litisconsórcio, esse é bem mais complicado, mas vamos lá. É quando eu tenho a figura da relação de consumo. Então, várias pessoas compram um bem e esse bem ele vem a apresentar defeitos. Então, eles podem se reunir, né, propor a tal das ações coletivas para se reunir contra uma única empresa, pedindo lá a reparação de dano. A gente tem muito essa afinidade de questões em direito ambiental. Então, é aquilo que une as pessoas. Em outras palavras, então, simplificando tudo, eu vou ter litisconsórcio quando as pessoas têm entre si algo que os liga, que permita que a gente discuta aquele processo todo mundo junto. É claro que tem que observar algumas limitações, né? Se você pegar, por exemplo, ali, eu tenho uma dívida com uma pessoa e meu irmão também tem uma dívida. A gente pode cobrar junto? Não, porque embora seja a mesma dívida, embora sejam dívidas contra a mesma pessoa, são dívidas diferentes, então não tem qualquer correlação. A gente tem que trabalhar a questão do litisconsórcio, lembrando também a questão da legitimidade. Então só pode, talvez fique até mais fácil de aprender assim, ó.
só pode ser litisconsórcio quem tiver legitimidade para estar no processo. Se a pessoa não tem legitimidade, em hipótese alguma, ele poderá ser litisconsórcio. Até quem está anotando aí, acho que seria interessante anotar essa frase para a hora de estudar, né? Só pode ser litisconsórcio quem tem legitimidade. Acho que isso aí é o ponto fulcral desse tema aqui, né? Nunca tinha me ocorrido a falar dessa forma, então anota aí. Só pode ser litisconsórcio aquele que é o titular do direito, quem tem legitimidade. Bom, como havia dito, tem várias classificações, algumas importantes e algumas não importantes. Essa aqui é fundamental. Essa aqui não pode esquecer. Essa aqui, se não cair na prova do segundo bimestre, quem for para sub pode se preparar. Num dos dois momentos, isso aqui tem que saber isso aqui. Se a pessoa quer passar pelo processo civil, ela precisa dominar isso aqui. Então, tem dois tipos de litisconsórcio. A lei fala em litisconsórcio necessário e em litisconsórcio facultativo. Antes de ir para a lei processual, vamos ficar na língua portuguesa, né? Necessário. Necessário é uma coisa que não pode faltar, é uma coisa que tem que estar ali. Por outro lado, facultativo vem de faculdade. Eu posso fazer ou não fazer, né? Vocês fazem, abre aspas, faculdade. Não estão fazendo faculdade de direito? Então, vocês poderiam fazer direito, ou fazer medicina, ou fazer história, ou fazer matemática, ou educação física, mas optaram pelo curso de direito. Então, eu tenho um litisconsórcio que é obrigatório. E eu vou ter alguns litisconsórcios que as pessoas vão estar juntos se elas quiserem estar juntos. Se elas não quiserem estar juntos, não vão precisar, né? Desde já antecipo. Litisconsórcio necessário. Marido e mulher. Então, marido e mulher, se eles são donos de um imóvel, ou se são donos de um carro, ou qualquer coisa que eles tenham em conjunto, obrigatoriamente eles têm que estar atuando em processo. Por quê? O direito é de ambos. Lembra? Questão da legitimidade. Se eles são os donos, eles têm que estar atuando. Em contrapartida, tem o litisconsórcio facultativo, que é aquele que você estará presente caso você queira, que seria, por exemplo, a relação de consumo. A gente compra aí um carro, compra um veículo, o veículo vem apresentar um problema. E esse problema vem sendo apresentado por todos os consumidores e a empresa não se prontifica a fazer um recall. Então, a gente pode promover uma ação junto ou podemos promover ação em separado. Eu não quero me misturar com o pessoal, quero ter o meu próprio advogado, quero fazer a coisa sozinho. Então, nesse sentido, então a gente vai estar junto caso a gente queira, ok? Caso a gente queira, a gente vai estar junto. Não é obrigatório. Como é que a lei trabalha essa questão do litisconsórcio necessário e do facultativo? Começando pelo necessário. Atenção a isso. Ele será necessário em duas situações. Primeira, por disposição legal. Então, a gente vai encontrar situações na legislação em que é obrigatória a presença dos réus. Vou dar um exemplo para vocês. Eu esqueci de anotar aqui o número do artigo, esqueci de colocar no slide também, mas é o problema do uso capião. Para quem não sabe o que é uso capião é quando a pessoa adquire a propriedade de um bem móvel ou imóvel pelo decurso do tempo. Então, você pega uma coisa, você fica usando a coisa, ninguém reclama, a coisa passa a ser sua. Para quem não entendeu ainda, um carro. Carro é um bem móvel. Bem móvel, salvo engano da minha parte, são 3 anos. Se você pega o carro do seu tio, ou do seu pai, ou do seu avô, pega o carro e começa a usar esse carro, você adquire a propriedade desse veículo se você continuar usando o carro nesses 3 anos e o dono não vier atrás para reclamar a sua propriedade. Isso já aconteceu na minha família. Meu pai comprou um carro para o meu tio falou que ia pagar meu pai, mas não fizeram nem um pedaço de papel, nem nada. Meu tio foi usando o carro, passado um tempo, meu pai falou, ó, quero o carro de volta. Meu tio falou, não, o carro é meu. E ele estava certo, né? É claro que o carro é meu, é necessário uma ação judicial para que declare
ou para o novo proprietário. Não é assim, peguei, usei, é meu. Não, tem que passar por um processo judicial para caracterizar o uso capião. Na lei de uso capião, explicado o que é, na lei do uso capião, dos bens imóveis, e aí o bem imóvel tem vários prazos, né? Casa, fazenda, apartamento. No uso capião é obrigatório a citação de todos os vizinhos. Então, se você quer o uso capião de uma casa, você tem que pedir a citação do vizinho da direita e do vizinho da esquerda, e se tiver fundo, do vizinho do fundo, que a gente chama de confinantes. Então, todos os imóveis que têm contato com o imóvel que você está pedindo uso capião, então a lei está dizendo, é obrigatória a participação de todos. A lei escreve isso com todas as letras. Outra questão, por disposição legal, que a gente encontra no livro e na lei, é a questão do marido e mulher novamente, mas dessa vez em se tratando de bem imóvel. Quando se trata de bem imóvel, é necessário a participação do marido e da mulher. A única situação em que não seria necessário é quando o casal se casa, né, e tem o pacto antinupcial chamado de regime de casamento, separação total de bens. Se há a separação total de bens, nesse caso, não seria necessário a participação do marido e da mulher, porque aí cada um tem seu próprio patrimônio. Agora, qualquer outro regime de bens, eles precisam estar presentes no processo. Para que isso? Para evitar que o marido ou a mulher perca, né, a moradia do casal sem que o outro fique sabendo. Então, a lei exige, nesses dois exemplos que eu coloquei para vocês, por isso que é legal, legal sempre, já falamos isso, vem da lei, então, a lei estabelece. Agora, tem situações que não precisa a lei estabelecer. Vamos lá, novamente, o condomínio. Eu, por exemplo, tenho um apartamento que eu comprei junto com o meu irmão. Eu e ele compramos o apartamento. 50%, na verdade, 25% do meu irmão e 75% meu. Eu entrei com 75% do dinheiro e ele com 25%. Então, nesse caso, a lei não obriga, né, que eu e ele temos que estar, mas não precisa a lei obrigar, é uma coisa óbvia, né? Se eu sou dono e ele também é dono, independente do percentual, os dois somos donos, nós dois temos que estar, né, por conta da natureza da relação jurídica, temos que ser parte naquele processo. Outra que me ocorre agora, lá no contrato de locação. Lá no contrato de locação, eu posso ter uma locação feita entre várias pessoas, para várias pessoas. Eu posso colocar lá no contrato vários nomes. Se eu coloquei várias pessoas alugando um bem, por óbvio, eles todos têm que estar naquele processo para poder ser responsabilizado por aquilo que está acontecendo. Ok? Então, fechando, litisconsórcio necessário é obrigatório. Esse pessoal tem que estar no processo. E tem implicação, tá? Daqui a pouco eu vou falar das implicações. Já no facultativo, não. No facultativo, o que acontece? Já vou falar aqui, ó, já está aqui. Então, a eficácia da sentença dependerá da citação de todos. Então, se é um litisconsórcio necessário, todos têm que estar no processo. Por isso o nome, necessário. Né? Por isso, coloca aí na frente, obrigatório. Todo mundo tem que estar no processo. A ausência de um deles no processo vai ter a consequência. Né? A consequência vai ser a nulidade do processo, que era o que eu ia falar, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Agora sim, já no facultativo. O facultativo ele é uma opção. A gente se une caso a gente queira. Então, como eu disse, ele é muito comum nas relações de consumo. Aqui em Maringá, eu não me lembro o ano, mas faz uns 4, 5 anos atrás, ou até um pouco mais, teve um problema com a Sanepar.
sei se alguém se lembra aí, foi um período de muitas chuvas, e a Sanepar, eu não me lembro bem porque eu não estava aqui, eu estava em viagem, mas foi assim, muito tempo de chuva, e aí uma das bombas da Sanepar ficou submersa, e não tinha como trocar, não tinha uma reposição, e Maringá ficou acho que uma semana ou um pouco mais sem água. Alguns dos bairros teve um pessoal que ficou muito tempo aí sem água. E o que aconteceu? Uma galera entrou com ações contra a Sanepar. Hoje esses processos estão suspensos, né, mas tem uma galera aí que entrou com essa ação. Muitos entraram juntos, então reunia ali uma galera do prédio, 10, 15 condôminos, e todos eles contratavam um único advogado para poder fazer a ação. Então, num caso como este, uma situação como essa, as pessoas se reuniam para poder propor ação. Uma coisa que eu não mencionei, qual a importância do litisconsórcio? Por que as pessoas vão propor ações juntas? Uma das razões principais é a economia processual. Ora, se eu vou contratar um advogado, eu vou pagar para ele, por exemplo, R$ 1.000. Então, cinco pessoas, R$ 5.000. Para fazer ação que são ações iguais. Se é litisconsórcio, é porque a discussão é a mesma. São ações iguais. Então, às vezes, para o advogado, compensa, ao invés de ter 5 processos separados, com 5 autores separados, cobrando R$ 5.000, às vezes compensa ele fazer, de repente, um pacotão, ao invés de cobrar 5.000, cobra 3.000 e propõe um único processo para atender os 3 clientes. Então, é um litisconsórcio ali ativo, que para os clientes compensa que isso é mais barato, para o advogado compensa, porque apesar de ganhar menos, ele também terá menos processos. Se ele tem 5 processos, ele vai ter 5 audiências. Se ele tem um processo, será apenas uma única audiência. Ok? Então, como eu disse a vocês, o facultativo, as pessoas se reúnem caso queiram. Se elas não quiserem se reunir, bom, se elas não quiserem se reunir, não tem problema, é vida que segue. Só que assim, esse facultativos podem se reunir, ele vai ter uma limitação, né? O juiz poderá limitar o número de litigantes quando comprometer a rápida solução do processo ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Então, às vezes, colocar vários autores ou vários réus pode tumultuar o processo. Por exemplo, cada autor, vamos dizer que cada autor leva lá 5 testemunhas. 5. Se são 10 autores, serão 50 testemunhas. Olha o volume de pessoas para serem ouvidas ali. Então, às vezes, pode não ser interessante, às vezes pode atrapalhar o processo, o juiz pode limitar. Então, caso nessas ações da Sanepar, se são muitos autores e muitos réus e vai atrapalhar, vai bagunçar o processo, o juiz ele tem a liberdade no litisconsórcio facultativo de lhe fazer a limitação dos réus, ok? Ao contrário, pessoal, no litisconsórcio necessário, não tem limitação. Quantas pessoas forem, serão todas elas. Então, imaginemos, aqui em Maringá, a gente tem apenas acho que 2 condomínios só que são muito grandes, que é ali no Jardim Universitário, então, dos blocos. Mas São Paulo é muito comum você ter lá condomínio com 1.000, 2.000, 5.000 não, mas 2, 3.000 unidades no condomínio. Então, já pensou, todo mundo querer entrar com uma ação? Às vezes, não seria interessante. Às vezes é possível, então, fazer a limitação para que seja mais fácil o andamento do processo. Então, em outras palavras, o litisconsórcio facultativo, o juiz pode desmembrar um processo em várias ações. Então, o juiz pode virar um processo, tem 30 réus. Ele acha que lá vai ficar muito difícil para ouvir todo mundo, vai dar muito problema na perícia, vai ficar difícil de julgar. Então, juiz, pode determinar a divisão em 3 processos, por exemplo, 3 processos de 10, ok? Mas assim, não precisa dividir igualzinho, não. De repente, ele pode pegar um processo com um réu,
outro processo com 29, dependendo da circunstância dos casos, dos problemas que se apresentam para ele. Então, qual a ideia que eu quero deixar? No litisconsórcio necessário, é obrigatória a participação de todos. A ausência de um só vai prejudicar o processo. No facultativo, o juiz e as partes podem escolher, podem decidir quantas pessoas podem estar em cada processo. Né? Por que eu digo que cada parte? A parte também. Você vai falar, olha, eu não quero ser parte junto com fulano, quero o meu processo sozinho. É direito dele, né? E o advogado vai ter que atender. Avançando mais um pouquinho. Tem aqui alguma dúvida? Qualquer dúvida, pessoal, me interrompa, não se preocupe, tá? É só falar que a gente dá a palavra para vocês. Bom, agora sim. E agora eu vou falar do litisconsórcio necessário. Como eu falei, eu preciso que tenha a participação de todo mundo, sem algum dos réus. Se estiver faltando um réu, né? Então eu tenho lá um processo com litisconsórcio necessário que eu precisaria ter 50 réus. Eu tenho 49, mas faltou um. Atenção, a ausência desse único réu torna a sentença nula, ok? Então, no litisconsórcio necessário, como é obrigatória a participação de todos, se faltar apenas um réu, no mínimo um réu, já haverá a nulidade dessa sentença se ela tivesse que ser uniforme. Ou seja, se todo mundo tivesse que ganhar ou tivesse que perder. Lembra lá do marido e da mulher? Ora, se o marido perde a casa, né, por uma dívida, por exemplo, a mulher vai ter que sair da casa. Então, se é um litisconsórcio necessário, a ausência de um deles torna o processo nula, ok? Se a sentença tinha que ser uniforme, ou seja, tinha que ser igualzinho para todo mundo. Ou ineficaz nos demais casos em relação a quem não foi citado. Então, lembra lá do uso capião que eu mencionei, que você tem que citar os vizinhos? Então, você não está tirando as casas dos vizinhos, você está tirando a casa só do proprietário, você está só usucapindo o bem que é do proprietário. Então, naquele caso, é um litisconsórcio necessário? Ele é necessário por disposição da lei, mas naquele caso ali especificamente, a sentença não precisa ser uniforme, então cada um vai ter o seu. Então a gente fala que a sentença ela é ineficaz, né? Para ficar mais fácil na hora de estudar, anota assim, ó, no litisconsórcio necessário, a ausência de uma das partes prejudica o resultado da sentença. Então fica mais fácil de lembrar aí, né? Então, se faltou alguém no litisconsórcio, se faltou alguém participar, se alguém não foi citado no processo, a sentença ela não terá validade, ela não terá qualidade. E depois, se é nulo, se é eficaz, é uma questão que a gente tem que aprofundar bem mais a discussão lá na parte das sentenças. Ok? Então, não que se esqueçam, litisconsórcio necessário, é obrigatório a participação de todos. Essa informação faz toda a diferença aí no seu estudo, na sua vida profissional. É tão importante essa questão do litisconsórcio necessário que eu tenho lá a situação do litisconsórcio passivo. Passivo é quando eu tenho, então, que vários réus necessários. Então, se eu sou o autor e eu quero tirar um imóvel de uma pessoa, essa pessoa ela é casada, é obrigatório a participação do marido e da mulher. E se por acaso eu esquecer? Se por acaso eu colocar só o marido? Não tem problema. Olha só o que diz a lei. O juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsórcio dentro do prazo que assinar sob pena de extinção. Então, é obrigatório que o juiz chame,
né, ou melhor, que o juiz determine ao réu, desculpa, de novo, que o juiz determine ao autor que está faltando réus naquele processo. Então, o juiz vai dar um despacho no seguinte sentido: autor, verifique-se que nesse processo está faltando uma das partes. Está faltando uma pessoa que também é proprietário do bem. E aí é obrigação do autor determinar a citação de todos os que devam estar atuando nesse processo. Ok? Então, sob pena de extinção desse processo. Se não tiver todo mundo ali, se for obrigatório, ele vai determinar que o autor faça a citação desse réu. Perfeito? Ok? É óbvio que quando o juiz dá essa ordem aí, pode ser que o autor justifique entendendo que não é necessário a participação de todos. Aí o juiz vai decidir, né, se é necessário, se não é ele que vai dizer quem são os responsáveis pelo dano, quem são os responsáveis pela propriedade, ok? Então, lembrando que se o juiz perceber que faltou alguém, ele vai determinar ao autor que o autor peça a citação da pessoa que está faltando nesse processo. Por isso que eu insisto, no nome, na palavra, é o litisconsórcio necessário. De qualquer maneira, seja no litisconsórcio ativo, passivo, misto, no necessário ou no facultativo, tá? Isso aqui vale para todos, né? Isso não é só para o necessário, tá? Então, esquece só o necessário. Isso aqui vale para todos os litisconsortes. Seja necessário, seja facultativo, os litisconsortes são tratados como partes distintas. Cada um tem vida própria. Então, vamos pensar lá um processo com 3 réus. Vem até de encontro com a pergunta da Yasmin no começo da aula. São 3 réus. Esses réus podem ter advogados diferentes? Ou seja, o réu A, um advogado, o réu B, outro advogado, o réu C, um outro advogado? Pode, sem nenhum problema. É claro que, muita atenção no que eu vou dizer agora, se é litisconsórcio passivo, se eles são réus, não há nenhum problema, ou melhor, se eles são réus, cada um apresentará sua própria contestação. Então, será um autor com 3 contestações diferentes. Nada impede que esses 3 réus, caso eles queiram, seja no facultativo, seja no necessário, caso eles queiram, eles podem contratar um único advogado. E esse único advogado fazer uma única contestação. Mas isso é o que as pessoas vão combinar entre si. Isso é o que eles discutem. Às vezes, a gente pode ter um litisconsórcio em que as pessoas nem se conheçam, né? Imagine a seguinte situação, e aqui na Colombo não é raro acontecer, engavetamento, né? O que é o engavetamento? Tem um carro parado no semáforo, aí um carro bate no outro, que vem encontrar com ele, bate nele. Então, eu tenho vários carros que amassaram o carro da frente. O primeiro carro, ele pode processar todo mundo que está para trás, porque são todos os causadores do acidente. Embora o último carro que bateu nele foi o causador do dano dele, mas o carro só bateu nele porque teve um anterior que colidiu. Então você pode colocar todo mundo ali. Então você pode ter um processo com vários réus, onde esses réus nem se conhecem. É claro que é um litisconsórcio, nesse caso, facultativo. O autor quis fazer isso, desejo dele, e está certo, para poder você ter mais ali tem um espectro maior de possibilidade de pessoas que vão pagar a indenização do carro. Então, você processa todo mundo que causou o acidente ali. Nessa situação, então, você tem litisconsortes, e lembrando que são tratados como partes distintas. Todo mundo tem que ser intimado, todo mundo tem que dar procuração para os advogados, né? O que vale para um, vale para todos. Cada litisconsórcio, se é parte distinta, cada um tem um jeito de promover o andamento do processo. Então, se um quiser trazer testemunha,
ele traz as testemunhas dele. Se o outro não quiser testemunha nenhum, não tem problema. Se não quer testemunha, não é obrigado a trazer. Então, cada pessoa toma a decisão da forma que entender que é necessário, porque ele tem o direito de determinar o andamento do processo. Como eu disse, todos devem ser intimados os respectivos atos. Né? Tudo que vai acontecer, o contraditório, tudo que vai acontecer, todo mundo tem que participar. Então, se é juntado um documento, todo mundo tem que se manifestar sobre esse documento. Ok? E atenção agora. No litisconsórcio unitário, as omissões não prejudicam nem podem beneficiar. Então, o que é esse negócio de litisconsórcio unitário? O unitário é como se fosse uma unidade, como se fosse, não, é uma unidade. Eu relatei agora há pouco para vocês que eu tenho um apartamento em sociedade com o meu irmão. Então, eu tenho 75% do bem e ele tem 25% do bem. Vamos imaginar a seguinte situação, que a gente não pague o IPTU desse imóvel, a gente não paga o IPTU, o município vai querer, então, entrar com uma ação de execução, vai querer receber de nós essa dívida. Se a gente não pagar essa dívida, o que vai acontecer? A prefeitura vai tirar, né, vai tirar de nós o apartamento. Muita atenção ao que eu disse, vai tomar, vai retirar de nós. Ou seja, eu perco o apartamento e o meu irmão perde também. Então, imaginemos lá que tem lá o IPTU de R$1.000 para pagar, 750 é meu, 250 do meu irmão. Ligo para ele e falo, Fábio, manda o dinheiro aí. O Fábio não manda o dinheiro. Eu só tenho R$750 para pagar o IPTU. O que eu faço? Adianta pagar só essa parte? Até adianta, mas se não pagar a integralidade, eu posso ser cobrado na justiça. Eu não consigo pagar os 250, meu irmão também não paga, mas a prefeitura quer receber. Se ninguém pagar esse imposto, o que vai acontecer? Nós dois vamos perder o apartamento. Para que vocês que gostam tanto da palavra, é justo para mim? Eu paguei a minha parte. É justo eu perder o apartamento? É justo, porque o apartamento é de ambos. Então, a obrigação é de todo mundo. Olha que interessante. Num caso como esse, onde o bem é uma unidade, o bem é uma coisa só. Se eu for lá e pagar os R$250, olha que bacana, o meu irmão não perde o apartamento. O meu irmão não perde, porque não tem como perder só o quarto, né? Perder um quarto do apartamento, né? Vamos falar diferente, né? Perdeu lá a sala, para não dar confusão com a expressão. Perdeu a sala do apartamento. Tem como tirar só a sala do apartamento? Tirar só a sala de uma casa? Não tem jeito. Então, aquilo que um ganha, o outro também ganha. Ah, professor, mas e como é que fica a diferença aí? Aí eu vou ter que cobrar uma ação separada, não tem nada a ver com a prefeitura, é uma ação minha contra o meu irmão para discutir o que ele não está fazendo na parte dele na sociedade, ok? Então, lembrando aí, no litisconsórcio unitário, aquilo que se um ganhar, o outro ganha também. Se um perder, o outro perde também. É o que não ocorre lá naquele exemplo que eu falei da Sanepar agora há pouco. Lá eu tenho um litisconsórcio, lá um litisconsórcio que é um litisconsórcio facultativo. Lá pode ser que um ganhe a indenização e o outro não ganhe, embora seja o mesmo fato, embora haja ali uma conexão entre as causas, embora haja uma correlação de direito, ainda assim pode ser que alguns consigam provar que estavam em Maringá e outros provem que não estavam. Se não estavam, não sofreram dano com a falta de água, então a sentença não será igual para todo mundo, ok? Essa aqui é uma das partes mais chatinhas da matéria, vocês têm que estar muito atento a isso, tá? Então, se é uma unidade, todo mundo ganha ou todo mundo perde. Então, a omissão de um não prejudica, mas pode ser que ele tenha algum benefício, mesmo não participando, ele tenha algum benefício. Estou atuando aí agora em processos em que tem muita desapropriação. Então, na desapropriação, pega lá a fazenda com 6, 7 irmãos que são proprietários. De repente, só 2 estão preocupados com a ação. Os outros 5
embora não participem do processo, né, a hora que for acertar a indenização, vai ter que partilhar, entregar para eles a parte que é deles. Mas, enfim, isso é uma opção deles. Então, fechando a explicação, embora sejam litisconsórcio, eles têm vida própria. Eles tomam as decisões que eles querem dentro do processo. Ninguém é obrigado a tomar uma decisão igual só porque está em litisconsórcio. Eles são tratados como partes distintas. Ok? Vamos à frente? Terminando já. Bom, pessoal, o que eu tinha separado para vocês hoje era, então, essa explicação aí sobre o litisconsórcio, ok? Então, a gente para por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição, tá? Não é um assunto difícil, apenas tem que ficar atento em algumas implicações. Dúvidas, pessoal? Questionamentos? Se vocês estão quietinhos assim na aula presencial, seria uma beleza. Deixa eu só colocar mais uma coisa, então, pessoal, não se esqueçam das respostas lá do formulário, né, de colocar um resumo aí das ideias da nossa aula lá no estúdio também, ok? Belezinha? Acho que era isso, pessoal. Nós temos, na próxima, a gente vai entrar em litisconsórcio. Eu preciso que vocês leiam sobre o assunto. Litisconsórcio, não, desculpa. Intervenção de terceiros é o próximo assunto. Litisconsórcio é o de hoje. Intervenção de terceiros. Preciso que vocês leiam. Ele é um assunto um pouco mais sensível desse bimestre. Do semestre todo, eu diria que é um dos assuntos aí que merece um pouco mais de reflexão. Não é tão simples quanto os outros. Se não tiver uma leitura prévia, vai ficar bem difícil de acompanhar as ideias. Ok? Então, vocês não reclamar que não dá tempo de fazer, deixo aí mais uns 40 minutos para vocês fazerem as atividades, fazer o resumo. Ok, pessoal? Se não tiver dúvidas, um beijo, um queijo e nos encontramos na quinta-feira. Tá bom? Obrigada, professor. Tchau. Obrigado, querida. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Até a próxima aula. Até a próxima aula, meu anjo.